Glória a Deus. Então, dito isso, só mais uma coisa. O mês que vem, mês muito especial, por conta de ser dia 8, um mês dedicado às mulheres, não é? Então, nós vamos dedicar todas as nossas reuniões, assim, de uma maneira especial. Então, em cada domingo, nós teremos aqui a ministração através de uma mulher, de uma pastora, não é? Alguém que nós vamos convidar. Domingo que vem já começa a nossa conselheira pastoral, que é a Gabi. Então a Gabi já vai abrir, não é, o nosso mês das mulheres. Depois vai ser a Samanta, depois quem é a Meire, depois vem a pastora Sandra e a bispa vai terminar. Então são 5 domingos que teremos a ministração de mulheres. Homens, compareçam, não é? Porque algo que o Espírito Santo já nos chamou a atenção é que nós não vamos ter aqui palavras apenas direcionadas a mulheres, mas não, será para o corpo, será para nós homens também. E o Espírito Santo, ele é muito inteligente, não é? Ele não vai falar só com uma pessoa e não com outra, ele vai falar com todos. Então, convide pessoas, não é? Convide os seus parentes, é um momento diferente na nossa casa, então por isso nós vamos dedicar esse tempo para que o nome do Senhor seja engrandecido e que aprendamos ainda mais a respeito dele. Amém? Glória a Deus. Estou percebendo que vocês estão felizes hoje. Já viram aquele meme? Eu mandei para a Gabi essa semana, não é? Um meme que o pessoal do louvor ali ministrando e vai fazendo todo o esforço, aí aparece a cara de que bichinho que é aquele? É um panda, não sei. Um bichinho bem koala. Puxa, aqui não tem a cara do koala aí, né? O koala assim. Então a gente fica aqui e não sabe o que está acontecendo, né? Parece que o Espírito Santo derramou até aqui e dali não continuou. Mas estou vendo no rosto de vocês aqui que o Espírito Santo foi derramado plenamente em nome de Jesus. Amém? Quantos amam estar na casa do Senhor? Diga, eu amo estar na casa do Senhor. Glória a Deus. E estamos vindo aí de uma sequência falando a respeito dos improváveis. Você já se conformou que você é um improvável? Na verdade, é bom ser um improvável, porque o improvável é aquela pessoa que muitos olham para você e falam assim, daqui não vai sair nada, dessa pessoa não vai ter, né, fruto nenhum, e nós aprendemos que bom que somos improváveis, porque é daí que sai realmente uma manifestação poderosa do Senhor. E eu quero hoje terminar nessa sequência. Isso também está acontecendo lá na nossa sede, ali em Belo Horizonte, e é uma manifestação poderosa do Senhor. Então, improvável, eu tenho uma palavra para você hoje, e essa palavra, ela fala a respeito de corrida, fala a respeito de correr, e eu quero que você se desligue de correr do conceito que nós temos nesses tempos, não é? Muitas vezes nós dizemos, estava na correria, não deu tempo porque estava na correria. Não é sobre isso, não é sobre essa correria. Essa correria que nos é proposta no dia a dia é uma correria que nos distrai, é uma correria que nos faz ver as coisas assim como se não tivéssemos tempo para nada, é uma correria que nos sufoca, que nos preenche a nossa agenda, mas muitas coisas são coisas vazias, que não fazem diferença para a nossa vida, não acrescentam. Mas a correria, o correr que eu quero falar com vocês hoje, daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, é uma correria onde nós temos a certeza de que tudo o que nós fazemos, debaixo da graça, debaixo do nome do Senhor Jesus, isso acontece na nossa vida de maneira com que nos sintamos plenos diante da presença do Senhor, amém? Então você que nos acompanha, você aí do YouTube, olha, você é um improvável. Se você não sabia, eu estou contando para você agora, você é um improvável. Então escreva aí, mesmo que você não saiba ainda por completo, eu sou um improvável, amém? Em nome de Jesus. Todo o improvável é aquele que tem um plano e tem uma estratégia. Todo improvável, por mais sozinho que se sinta, por mais solto que pareça estar, deixa eu te dizer, o Espírito Santo, sempre e em todos os momentos, Ele está te relembrando e trazendo à tua mente aquilo que você tem como carreira.
E correria ligado à carreira, aquilo que está proposto para a sua vida. Então, se você veio para Jesus não há muito tempo, o Espírito Santo, Ele está te tirando aquele passado, e aquele passado está se tornando para você uma lembrança que vai te trazer suporte, uma lembrança em que você vai entender que naquele caminho eu não quero mais andar, uma lembrança em que você vai dizer, aquilo que eu tive no passado vai servir como um alicerce, como um suporte, um aprendizado para a carreira, para o correr que eu tenho a partir de agora na minha vida. E Deus tem um plano para a sua vida, amém? Esse plano se chama propósito. Esse plano, que é um propósito, está ligado a um chamado. Você tem um chamado. Nós cantamos aqui, e é um fato tremendamente, um milagre muito grande, quando Jesus, Ele chega diante do túmulo de Lázaro. E Jesus, Ele estava completamente cheio dos sentimentos humanos ali, porque a Bíblia diz que Jesus chorou por causa de Lázaro. Mas Jesus, quando chega diante do sepulcro, diante do túmulo, e o túmulo era aquele, não é como nós aprendemos, ele é feito um buraco em uma caverna, e havia uma pedra mais redonda o possível do que eles podiam fazer, e ela era rolada, então podia-se entrar ou tirar, ou colocar um corpo, ou tirar um corpo que estava lá dentro. E Jesus então chama Lázaro. A pedra é rolada e Jesus chama. Todos nós temos um chamado. Você tem um chamado do Senhor. Você tem um chamado para a sua vida. O Senhor, Ele não te colocou nesta terra em vão. O Senhor não colocou você nessa terra como alguém perdido, solto, apenas para ter uma vida comum, mas o Senhor tem um chamado para você. E deixa eu te dizer, não compare o teu chamado ao chamado de ninguém. Não compare o teu chamado, porque pessoa A faz tal coisa, ou B faz outra coisa. O chamado do Senhor para você, ele é extremamente particular. E eu tenho ministrado muito a vocês aqui, como a nossa casa funciona através da revelação do Espírito, através dos 7 montes. Mas eu quero dar aqui uma conotação maior ao chamado espiritual que o Senhor tem para a sua vida, amém? O Senhor tem um chamado espiritual e Ele começa na sua própria vida, começa com o seu crescimento espiritual, começa com a certeza daquilo que o Senhor tem para você. O Senhor te chamou. Se você não ouviu ainda o chamado do Senhor, eu quero te dizer, Ele está te chamando hoje para despertar para o novo do Senhor, para aquilo que Ele tem para você. E nós vamos ler daqui a pouquinho a palavra. Todo chamado está dentro desse propósito, e todo chamado, ele termina, e ele termina bem. Bispo, mas nem começou a palavra, e você nem ainda explicou a respeito do chamado. Como que você está falando que ele termina, e ele termina bem? Ele termina, e essa palavra, ela nos dá a ideia, nos mostra algo que é correr e terminar. Então há uma continuidade. O Senhor não quer para você altos e baixos. O Senhor quer para você uma continuidade espiritual plena daquilo que Ele propôs, daquilo que Ele tem como chamado para a sua vida. Todo improvável Ele termina e termina bem. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor tem nos revelado em todo o tempo a respeito dos ciclos que o Senhor coloca na nossa vida. E eu quero dizer e decretar que você vai começar e terminar todo o ciclo que o Senhor colocou sobre a sua vida, e você vai começar e vai terminar bem. Amém? Então, os propósitos do Senhor, eles vêm através de ciclos, através de fases que Ele mesmo coloca. Então, você vai ter, e eu quero dizer isso pelo Espírito Santo de Deus. Perceba, há uma movimentação de milagres sobre nós hoje. Então, se alguma área da tua vida, se algum pensamento seu, e se alguma coisa da tua fé ainda não foi ativada, se alguma parte dela ainda está bloqueada, eu quero desbloquear agora, pelo poder do nome de Jesus, para que você viva de forma completa os ciclos do Senhor sobre você. Isso não diz que nós vamos ser, vai ser tirado de nós as dificuldades, mas isso nos diz que cada ciclo será completo. Então você precisa prestar bem atenção nessa palavra. Todo improvável, ele
começa e ele corre e ele termina bem, porque daqui a pouco começa um outro ciclo. E quando nós vivemos os ciclos do Senhor, a nossa vida é feliz. Quando nós vivemos os ciclos do Senhor, nós somos fortalecidos pelo Espírito. Então todo o improvável é aquele que se alinha com Deus. Você deseja se alinhar com Deus? Você deseja caminhar com Ele? Todo improvável, durante os ciclos, durante aquilo que o Senhor colocou, ele às vezes tem medo de perder. Parece que a gente vai perder, não é? E às vezes a gente até perde algumas coisas na nossa vida. Mas deixa eu te dizer, quando nós estamos dentro desse propósito, quando o chamado do Senhor é efetivo nas nossas vidas, até mesmo aquilo que a gente perde, dói um pouco, mas a gente tem certeza que é o Senhor que está controlando, amém? Quem já perdeu dinheiro aqui? Não estou dizendo de perder, às vezes, aquele dinheiro do pão que você foi buscar na padaria, mas perder dinheiro em um negócio, amém? Quem perdeu aqui amizade? E você, meu Deus, eu não esperava. Muitas vezes nós perdemos coisas. Muitas delas é o Senhor que está tirando da sua vida. Mas como eu posso ter certeza disso, bispo? Porque o Espírito Santo ele vai ministrar o seu coração. E se foi algo do inimigo, se foi algo que foi tirado como roubo, lembre-se de algo, a justiça do Senhor está sobre você, então aquilo vai voltar nas suas mãos. Eu me lembro que bem lá no passado, isso tem bem uns 30 anos talvez, eu tive um carro roubado, eu não tinha seguro, não tinha nada, e eu precisava muito daquele carro, as meninas eram pequenas, e aí no fim, eu tinha uma moto, eu toquei numa moto, eu contei essa história para vocês, uma Brasília, ela tinha buraco no assoalho, eu pus umas tábuas, para que quando, não é, minha filha fosse lá atrás, não caísse naquele buraco, tipo Fred Flintstone, era assim a Brasília era desse jeito, e eu falava, Senhor, puxa, não podia ser roubado, Senhor. Quem já não pensou assim, Senhor, eu te louvo, eu vou na sua casa e eu oro. Eu falei mais ou menos desse jeito. Na verdade, eu falei desse jeito. E passou muito tempo. Eu fiquei com aquela Brasília. E quem já teve Brasília, sabe? Já teve Brasília, Wilson? 2. Olha, o Wilson passou mais risco do que eu. Aquilo para pegar fogo. E eu lembro que uma vez escapou a mangueirinha daquele filtrinho de gasolina, e o filtrinho de gasolina, não sei quem teve a ideia de pôr por cima, né? E lavou o motor de gasolina e o carro não pegou fogo. E eu vi a mão de Deus naquele lugar. Né? Podia ter todo mundo virado churrasco naquele dia, está amarrado em nome de Jesus. Mas passou muito tempo. E eu tive a condição de comprar um outro carro, e na mesma hora o Espírito Santo falou, olha, aquele que foi roubado é esse aqui. Eu não ia te dar mais aquele, porque ele está muito velho. Foi roubado, já desmontaram, não sei o que fizeram. Mas esse daqui, eu dei para você força e condição para que você tivesse. O improvável, ele anda alinhado com Deus. O improvável, ele entende que a dificuldade, ela vem para promover, ela não vem para te achatar. É que às vezes a gente quer no nosso tempo e demora, e eu já ministrei isso algumas vezes para vocês e para mim mesmo, mas o Espírito Santo está falando para você, e por isso que nós começamos, e no meio do louvor o Espírito me impeliu a dizer, é tempo de milagres. Então o milagre aconteceu, e parece tão improvável que o teu negócio flua, não é? No meio de tanta concorrência, parece tão improvável, em meio a tanta injustiça, tantos impostos sendo cobrados de maneira excessiva e abusiva, é tão improvável que isso aconteça, mas é no improvável que o Senhor trabalha, é no improvável que o Senhor manifesta o milagre. Então você e eu somos os improváveis, onde o Senhor vai começar a finalizar aquilo que Ele começou. Você é ungido do Senhor, você é ungida do Senhor para finalizar. Então o medo não pode paralisar a sua vida, porque o improvável, mesmo com medo, ele está na carreira, ele está correndo, ele está fazendo aquilo que o Espírito Santo dirige. Por isso, o Espírito está ativando a sua fé. Tudo que deve mudar, deve ter essa unção.
do Senhor sobre a sua vida. A unção é a luz do Senhor. Quem confia recebe liberação do Senhor. Ah, mas eu sou ungido e ungida do Senhor. Então, trabalhe como tal. Tenha a postura como tal. Ande como tal, sabendo que a luz do Senhor está sobre você. Lembra da palavra que nós ministramos aqui, da luz do Senhor, da luz de Jesus que vai clareando o seu caminho. Quem lembra aqui? Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Em nome de Jesus, se lembra, em nome de Jesus. Depois você pode repor essa palavra, você que está no Instagram, no YouTube. A luz do Senhor Jesus está te guiando, e essa luz ela te unge para você transpor as dificuldades. E nós precisamos ter essa certeza, que aquele que é improvável, ele começa, ele corre, ele termina, ele vai finalizar bem. O Espírito Santo está repetindo ao seu coração: você vai finalizar bem cada ciclo, cada parte, cada caminhada que o Senhor colocar sobre você, você vai caminhar bem. E por que nós podemos garantir isso? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nele está o começo, nele está o meio, em Jesus está o fim. E por isso que as coisas nos dão, em Jesus nos dá essa certeza de que as coisas, elas vão acontecer, vão começar e vão terminar bem. O Espírito Santo, ele nos traz essa ferramenta, que é a unção, para ter a capacidade de nós começarmos e terminarmos bem cada ciclo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler com você ali em 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Hoje eu estou testando a Carol, eu não mandei para ela adiantado. Então, se ela demorar... Brincadeira, Carolzinha. Já está ali, Carol? Olha ali, está vendo? Vem para a Action Church de São Paulo. Você vai ver que aqui funciona tudo bem demais. 2 Timóteo 4, 1. Eu ia ler apenas um versículo, mas eu quero ler até o versículo 8. Mas eu quero que você preste bem atenção no versículo 7. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Não é sair gritando com todo mundo. Você não está autorizado a sair gritando com as pessoas, mas você vai ensinar, você vai exortar com longo ânimo. Vai falar uma vez, vai falar duas, e você vai ensinar, e o Espírito Santo vai colocar isso dentro da pessoa. Amém? Versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Percebe como o Senhor está nos chamando a atenção para, como igreja, nós nos levantarmos, não ficarmos acomodados? Amém? 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, a fake news, a doutrinas, a invenções, a um jeitinho. Olha, não é bem assim que o Senhor quer, sabe? Não é bem assim que as coisas funcionam, as coisas funcionam assim, sim. A palavra diz que o Senhor, Ele exorta, que o Senhor, Ele levanta, que o Senhor corrige. Nós não vamos fazer as coisas do nosso jeito. 5, tu porém, sê sóbrio, não fique envenenado por notícias, não fique envenenado por invenções, por fábulas. Sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Fala, é tão bonito isso, fala, guardei a fé. Aleluia, já agora a coroa da justiça me está aguardada, pela qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Pode se assentar. Tem gente que fica com medo da vinda. Só fica com medo da vinda quem não está alinhado com o Senhor, aquele improvável que não está alinhado com o Senhor. Mas eu quero destacar com vocês, como eu disse aqui, o versículo 7.
combati o bom combate, completei a carreira e guardei. Paulo está falando, Paulo a Timóteo está falando aqui, olha, Timóteo, é o seguinte, eu comecei, e você também tem um ministério sobre a sua vida, você começou o bom combate, e isso é uma carreira. Uma carreira é algo que vai ser acrescentado sobre nós. Se nós compararmos a uma carreira, não é, em uma empresa, apesar que hoje as empresas, elas não levam muito a sério isso, né? Você, tem plano de carreira? Tem. E você fica lá 5, 10, 15 anos e você continua na mesma função. Então não se compare a isso, mas a carreira que o Senhor coloca e propõe sobre as nossas vidas é uma carreira que ela é acrescida de unção, acrescida de revelação, acrescida de coisas novas. Porque nós caminhamos dessa forma, porque nós cremos que tudo que há no sobrenatural, no reino do Senhor, é multiplicado nas nossas vidas. E muitas pessoas me mandam vídeos, olha esse pastor aqui, como ele ensina bem, como ele fala bem e tal, e o cara ele é cheio da exegese, da homilética, da hermenêutica, isso tudo é muito importante, mas eu quero tudo isso, e sabe mais o que? Eu quero a revelação do Senhor para os nossos dias, para nós não ficarmos presos àquilo que a palavra revela para aquele momento, mas transportar aquilo que o Senhor revelou, como por exemplo para Paulo nesse dia, e trazer para as nossas vidas. Paulo, ele está num momento muito difícil do Evangelho, as pessoas são perseguidas, Paulo, ele é morto por causa do Evangelho, ele está aqui prevendo já que os dias dele aqui estariam encerrados, e ele fala: Timóteo, combati o bom combate, a certeza de ter corrido bem. E eu não estou falando aqui que os seus dias estão findando, mas eu estou dizendo aqui que o Senhor tem uma carreira para você, e é muito triste quando nós não percebemos plenamente a carreira que o Senhor colocou sobre nós, e nós fugimos, sabendo ou não, consciente ou não, nós não estamos a plena marcha daquilo que o Senhor colocou. Então vai chegar o dia, o que nós vamos dizer diante do Senhor? Senhor, eu corri a boa carreira, eu guardei a minha fé. Talvez nós exercitamos a nossa fé em pontuais, em pontos específicos, mas não é isso que o Senhor fala para nós. A nossa carreira, o nosso chamado, o improvável, ele é pleno naquilo que ele vive, e eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. Você é pleno no chamado do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Você só vai ser feliz, eu só vou ser feliz quando nós entendermos isso na nossa vida, porque a dificuldade ela vai passar, meu querido. Se você lembrar, você já passou coisa pior na sua vida, já teve o dia em que você quase morreu, não teve? Já teve o dia que você viu a morte de perto. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui, terminar não é se render. Terminar não é acabar uma história e ponto. Terminar é quando se deixa um legado, quando se há uma história. Então, cada ciclo das nossas vidas, eles são completos quando aquele legado, ele fica pronto para as próximas gerações da sua família, para as próximas gerações da igreja. E se vocês estão notando, eu estou levando para um campo daquilo que é espiritual, daquilo que é o seu sacerdócio como homem e como mulher de Deus, a respeito da pregação do Evangelho, porque é isso que o texto está nos mostrando aqui. Então nós já aprendemos bastante sobre os nossos ciclos daquilo que é natural, mas nós só vamos crescer, nós só vamos prosperar quando nós realmente estivermos
plena visão daquilo que é espiritual e começarmos a nos movimentar no natural, respondendo ao chamado do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor está te falando: se levante, comece a caminhar em fé e a exercitar o seu chamado. Você aí do YouTube, você do Instagram, se você crê nessa palavra, diga amém. Eu creio. Você é um chamado do Senhor, você tem um chamado do Senhor sobre a sua vida. Este não é o lugar em que você está. Não inverta as coisas. Primeiro eu vou cuidar da minha vida, primeiro eu vou cuidar do meu particular. Não, o Senhor, Ele te dá a capacitação de responder o chamado, e esse chamado será pleno sobre a sua vida, de maneira que você vai também responder ao chamado daquilo que é o natural, daquilo que você tem para fazer, do seu trabalho, enfim, do seu dia a dia, em nome de Jesus. E esse é um desafio que nós temos. Nós estamos entrando no período para o Purim de purificação, então nós temos que nos levantar como Esther. Nós conhecemos Esther, eu não vou me aprofundar na história, mas Esther era aquela improvável que se levanta, e perceba algo: quando ela tem que falar com o rei, quando ela tem que se movimentar o seu chamado, o seu propósito, quando Esther ela tem que correr, vocês acham que ela não teve medo? Porque um rei, nesse tempo, os reis dessa época, se você entrasse no lugar onde ele estava e não tivesse sido chamado ou anunciado, ele poderia decretar a sua morte. O rei, nessa época, ele tinha algumas esposas e só poderia entrar na presença dele aquele que ela chamava. Mas Esther, ela se preparou. A Bíblia diz que ela jejuou, a Bíblia diz que ela, buscou ao Senhor. Então, eu creio, porque eu busco ao Senhor assim, e eu fico perguntando: Senhor, como é que eu faço? Senhor, como é para realizar tal coisa? Como eu me movimento neste lugar? Como que eu vou falar com tal pessoa? E o Espírito Santo, ele vai me dizendo aquilo que eu tenho que falar, aquilo que eu tenho que fazer. Eu contei para vocês, quando eu fui ministrar lá em Belo Horizonte, é tão grande lá, é tão diferente, o lugar onde grandes profetas e homens e mulheres do Senhor ministram, e eu falei: Senhor, um dia eu vou pregar nesse lugar. E eu fui lá num dia que não tinha ninguém, e fiquei lá imaginando como seria, e como é que eu vou falar, e como é que eu vou chegar aqui, como é que eu vou saudar a igreja, eu vou falar bom dia, como vocês estão, e eu fiquei como que ensaiando. Mas sabe o que é isso? É se preparar. Então Esther, eu fico imaginando que ela imaginou: bom, eu vou pôr tal roupa, e eu vou chegar diante do rei, e eu vou falar desse jeito. E o que aconteceu é que o Espírito Santo, quando ela entrou no lugar, ela foi protegida. Quando ela começou a falar, o Espírito Santo começou a dizer aquilo que ela devia falar. E isso é muito real sobre as nossas vidas, e isso acontece hoje. Você precisa crer, amém? Há coisas que você não sabe resolver e fazer, o Espírito Santo, Ele sabe. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos que nós não conseguimos expressar, mas Ele sabe expressar. Aquele que é improvável, ele vai saber que a sua carreira o conduz para ganhar as batalhas. O improvável, ele não fica perdido se alguma coisa vier sobre ele como perda. Mesmo que o improvável não entenda no momento, ele vai entender no momento que o Senhor puder explicar. Por isso que nós precisamos estar abertos. Há coisas que o Senhor quer trazer sobre nós como revelação, mas nós não estamos capacitados para entender. Mas aquele que é improvável, ele vive o sobrenatural, ele segue a vista do sobrenatural, ele avança à vista do sobrenatural. Por isso o Espírito está te ministrando hoje. Você está tendo visão daquilo que Ele tem para você. Então não fique só olhando, mas vá de encontro àquilo que o Senhor colocou para que você faça. Amém? Então o improvável, ele também é aquele que atravessa momentos de injustiça. Deixa eu te dizer, estão fazendo injustiça com você, mas o Senhor está com você. Bispo, mas falaram isso, o Senhor está com você. Ele está ouvindo.
Ele está ouvindo conversas até que você não ouviu, pessoas que estão tramando contra você às escondidas, pessoas que estão sorrindo diante de você, mas estão dizendo: ah, como ele é chato, como ele é chata, ah, imagina, mas aquela igreja ali, sabe, não tem como crescer, é pouca gente, não tem um propósito. Nós sabemos o propósito do Senhor sobre as nossas vidas, nós sabemos o chamado do Senhor sobre as nossas vidas, e nós temos a plena convicção de que assim como aconteceu com Paulo, que ele começou uma carreira, ele matava as pessoas, ele perseguia aqueles que confessavam o nome de Jesus, mas um dia ele teve um encontro, então ele começou uma carreira, ele começou a correr em direção àquilo que Deus tinha para ele, e o Senhor, ele ouvia o que as pessoas falavam: olha, aquele não é Paulo que matava as pessoas, como pode agora ele é alguém que fala do nome de Jesus, e as pessoas, quanto mais elas falavam, mais Paulo escrevia, quanto mais elas falavam, mais Paulo orava e as pessoas eram curadas. Quanto mais Paulo falava, a igreja crescia. Quanto mais as pessoas falavam, Paulo, ele ia de cidade em cidade, ele fundava a igreja aqui, ele fundava uma outra igreja ali, e olha que ele não tinha nem internet para propagar aquilo, mas as pessoas olhavam para a vida de Paulo e falavam: tem alguma coisa aí, ele era improvável, como isso pôde acontecer? E olha, ele está criando uma carreira, ele está fazendo algo acontecer, e é assim que a partir de hoje, aqueles que eram os teus inimigos vão começar a olhar para a sua vida, e vai falar: como pode, era tão improvável, e eu quero saber isso que aconteceu na vida dele, como é que ele pode ter essa carreira, como é que ele pode correr, como é que tão improvável está acontecendo isso na vida dele? Era uma pessoa perturbada e agora tem paz, era uma pessoa tão miserável em todos os sentidos, e agora ela está próspera, até a cara dela mudou, não precisou nem de botox para fazer uma esticadinha ali, ele está diferente. Deixa eu te dizer, é porque você está compreendendo, se alinhando com o poder de Deus, e o improvável está despertando dentro de você, a injustiça, ela está indo embora de sobre a sua vida, porque mesmo que ela venha, você tem a certeza que o Senhor está com você, e Ele está ouvindo aquilo que estão falando, aquilo que estão tramando, e pode até a armadilha acontecer, mas o Senhor vai te livrar, em nome de Jesus. Filipenses 1:6, ainda Paulo está dizendo assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, só com você que não vai acontecer? A palavra está dizendo aqui: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, em vocês, igreja, o que Deus começou na sua vida, vai terminar, e vai terminar bem, porque é boa obra, porque é o que Jesus coloca, porque é o que Ele proporciona. E isso é um pacto do Senhor sobre a igreja, isso é um pacto do Senhor sobre a sua vida. Você que nos acompanha, o Senhor tem um pacto com você. Tudo aquilo que o Senhor começa, vai terminar, e vai terminar bem. Coloque um amém se você crê, amém, coloque um amém aí no Instagram se você crê. E é assim, não duvide do Senhor. Quando o improvável duvida, as coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque não é uma chave simples, não é algo assim: olha, Deus está olhando, creu, não creu, creu, não creu. Há coisas que até mesmo que você não creia vai acontecer, mas eu estou dizendo, quando nós estamos ligados com a nossa fé ativada, o ciclo ele acontece de uma maneira muito forte, e às vezes parece até contraintuitivo, não é mesmo? O Senhor Jesus, ele completa o seu ministério, ele acaba com morte na cruz, mas ele termina, e termina bem, porque ele ressuscita. Quando o inimigo olha para você, quando o inimigo olha para nós, ele olha e diz assim: eu vou, porque eu vou tentar, eu vou continuar falando, porque em algum momento ele vai morrer. Mas aquele que é do Senhor, ele termina, mas ele termina bem. Ele é ressuscitado, ele é levantado, e o inimigo olha e diz: agora caiu, agora ele faliu, agora ele perdeu o negócio.
Aí ele vira as costas e acha que agora acabou. Mas o improvável ele termina e termina bem, amém? Há uma carreira proposta sobre a sua vida. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. O improvável o Senhor levanta. O improvável está alinhado com Deus. O improvável ele ressuscita. O improvável ele tem um pacto com o Senhor. E nós precisamos colocar sempre o acordo que nós temos com o Senhor diante das nossas vistas. A justiça do Senhor está sobre nós. Deixa eu te dizer algo, eu quero profetizar sobre a sua vida. A justiça do Senhor está sobre você. Se você perdeu algo, se você foi roubado no seu tempo, roubado no dinheiro, roubado em algum bem, roubado na sua família, roubado nos teus relacionamentos, eu quero decretar e profetizar que a justiça do Senhor está sobre cada ponto aonde você foi injustiçado, e a justiça do Senhor vai prevalecer, amém? Glória a Deus. Mas o que acontece quando nós temos um pacto com o Senhor? O que acontece quando nós temos essa carreira plena com o Senhor? Nós temos segurança. Quem precisa de segurança? Eu preciso de segurança em todas as áreas. Eu profetizo, você está guardado, você e sua família, de todo roubo, de todo assalto, em nome de Jesus. Você está seguro. Nenhum tipo de violência virá sobre a sua vida em nome de Jesus. Quando nós temos um pacto com Deus, nós temos paz. Paz não é estar alheio ao que está acontecendo, mas paz é algo que nós não conseguimos entender, mas o Senhor coloca sobre a sua vida. Se faz tempo que você não experimenta a paz do Senhor, ou se você nunca experimentou a paz do Senhor, eu estou cheio da autoridade do Senhor. Eu sei que o Senhor está colocando paz na sua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Quem tem um pacto com o Senhor tem uma mente sã. Põe a mão na sua cabeça e diga: eu tenho uma mente sã. Não é duro quando você começa a lembrar de coisas, não é? Todo mundo aqui acho que já perdeu o sono alguma vez na vida, e você fica remoendo algumas lembranças, algumas coisas, e eu já dei o segredo para vocês, né? Começa a louvar. Começa a louvar, o pensamento ruim vai embora. Ai, mas sabe o que é? Se eu não fizer isso, isso vai acontecer. Isso não é... Está na mão do Senhor. Correr a carreira com pacto com o Senhor. Correr a carreira enxergando o sobrenatural não significa que você estará alheio às condições que se apresentam sobre você, mas a paz do Senhor, ela te traz tanta tranquilidade, e o Espírito te mostra como você precisa reagir, em nome de Jesus, amém? Nós temos um pacto com Deus em Jesus, então você precisa alimentar a sua confiança. Há uma chave espiritual para você: alimente a sua confiança. Em Deus você está seguro. A paz do Senhor, ela ultrapassa aquilo que você consegue entender, e você vai perceber isso quando alguém disser para você assim: como é que pode? Você está numa situação tão complicada e você está assim em paz. E você por dentro, você já fala assim: é porque eu tenho um pacto com o Senhor, isso me traz paz. Eu sei que pode estar tudo parecendo que está em ruínas, mas um pacto que eu tenho com o Senhor me traz paz. A boa obra que o Senhor começou em você vai terminar, e vai terminar bem, amém? Em nome de Jesus. Então, é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos coloca mais dessa unção. Ele vai aumentando a unção sobre as nossas vidas. Quando você perceber que as pessoas estão dizendo isso, é porque você está num patamar maior de unção. Você está exercitando a presença de Jesus na sua vida. Você está tendo paz na sua vida. Em nome de Jesus. Todo dia você deve dizer: Espírito Santo, eu te recebo na minha vida hoje. Amém? Repita comigo: Espírito Santo, eu te recebo na minha vida hoje. Fala como se você realmente queira receber. Espírito Santo, eu te recebo na minha vida hoje. E Ele vai te dirigir em nome de Jesus. Nós tivemos uma experiência há um tempo passado, onde estávamos num lugar, e eu não lembro se eu contei para vocês, mas vocês já me autorizaram, né? A contar de novo. O velho pode contar várias vezes a mesma coisa. A Dovis fez assim para mim, não sei se é porque ela, né?
Minha prima, minha querida, ela me apoia em tudo aqui. Não sei se é por causa da idade. Por que você não fez assim, Wilson? Você está junto ali comigo. Amém? É o mais? Vocês precisam vir conhecer as pessoas aqui, elas são divertidas demais. Amém? Então nós estávamos no lugar e houve uma canção naquele lugar. E rapidamente nós observamos que uma malignidade acontecendo ali. E alguém em comum não percebeu e vocês estão vendo coisas demais. Vocês, imagina, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, meu Deus do céu. Mas quando você tem um pacto com o Espírito Santo, Ele vai te dando discernimento. E aquela situação nos incomodou muito, porque nós vimos ali claramente uma manifestação maligna acontecendo naquele lugar. E como é triste, pessoas que se dizem até conhecer a palavra, acham que isso não tem nada a ver. Por quê? Porque não tem a presença do Espírito Santo. Você que está no YouTube, eu quero declarar sobre a sua vida, você tem a presença do Espírito Santo sobre você. E se você crê, digite amém, coloque aí aqueles foguinhos, porque o Espírito Santo, ele é fogo que vem invadir as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Mas eu quero continuar e já vou terminar daqui a pouquinho, Hebreus 12, ali no versículo 1, Hebreus 12, versículo 1, diz assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e, notem bem isso aí, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em Hebreus, o texto é muito parecido com a linguagem que Paulo utiliza algumas vezes. Então, o que fala aqui? Desembaraçando-nos de todo o peso. Acusação, vai embora. Um passado que te acusa, vai embora. Um pecado que sempre quer te fazer pensar nele, está indo embora. Põe a mão aqui no seu ombro e tira o peso do seu ombro, em nome de Jesus. Amém? Tira o peso do seu ombro, em nome de Jesus. Tudo aquilo que vinha sobre você está fora, porque todo peso, e diz aqui, e do pecado. Algumas pessoas pulam, o E é conjunção, E? Ó, acertei. Tem essa conjunção, pula e fala, peso do pecado. Peso é uma coisa, e pecado, a palavra está aqui claramente dizendo, pecado. É hora de a igreja do Senhor se livrar do pecado. O pecado de estimação. O pecado que você vai lá, é só dar uma olhadinha. O pecado de, só um pouquinho não faz mal. Só um pouquinho de açúcar, para quem não pode de açúcar, vai aumentar a glicemia que fala? E muito. O Senhor tem cura para você. Faça o que tem que ser feito, e a cura plena virá sobre a sua vida. Então, todo peso, pecado que tenazmente nos assedia. Veja só, o pecado está ao nosso redor, tenazmente, toda hora, todo instante ele quer nos atacar. E aqui em Hebreus diz então, corramos, carreira. Para correr precisa ter disposição, com perseverança, a carreira que nos está proposta. O Senhor propôs uma carreira, o Senhor propôs aquilo que é realmente o propósito sobre a sua vida. O Senhor propôs um chamado para você. Está na hora de você do Instagram, você do YouTube, nós aqui em nossa casa, começarmos a perceber de uma maneira muito mais forte o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Esse texto ele é muito forte. Ele fala para tirarmos de nós toda a inquietação, toda a preocupação, e o exemplo que nós temos é Jesus. Em dado momento ele diz, Senhor, se puder me tira
esse cálice, afasta de mim, é isso que está acontecendo sobre a minha vida. Mas Jesus, ele perseverou, Jesus, ele não desanimou, Jesus, ele continuou, Jesus, ele terminou a carreira e terminou bem, e em Jesus nós somos ressurretos, em Jesus nós começamos os ciclos, nós passamos a carreira, nós corremos com disposição e com vigor, e em Jesus nós terminamos e terminamos bem. A corrida do improvável, ela é assim, a corrida do improvável, as pessoas olham, o inimigo, o inferno, ele olha e fala, não vai aguentar, mas sobre você está uma palavra, você ressuscitou em Jesus, você começou e você vai correr, e pela fé você vai terminar e vai terminar bem, em nome de Jesus, amém? Se fosse você, eu ia aplaudir ao Senhor, porque uma palavra como essa só pode vir através do Espírito Santo do Senhor, porque Ele nos revela e Ele nos unge para caminhar. Então, em nome de Jesus, nós vencemos também, amém? Não deixe a sua alma se entregar à dúvida, à incredulidade. Dúvida e incredulidade, grave isso na sua mente, é pecado. O Senhor Jesus, ele já se manifestou. Quando eu não exerço a minha fé, quando eu não acredito, quando eu acho que só acontece com os outros se acontecer, eu estou pecando. Tiago 1, versículo 6. A Bíblia, ela nos ensina, peça, porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vai para qualquer canto, vai para qualquer lado. Alguém já viu um documentário daqueles barcos pequenos que se perdem no oceano? E o cara, ele até calcula, e quando eu assisti um que o cara até entendia ali das correntes, e ele conseguiu entender que ele ia chegar em determinado lugar por causa de uma corrente, mas em dado dia a corrente mudou, e ele falou, olha, agora o dia de eu chegar naquele lugar que eu estava prevendo vai aumentar em muitos dias, em uma semana, 10 dias, porque as coisas mudaram, e aquele que é inconstante, o improvável que não busca o Senhor, o improvável que não tem o pacto com o Senhor, o improvável que não segue a sua carreira, ele é assim, hoje está bem, amanhã não está bem, hoje é uma dificuldade que atrapalha, amanhã é outra coisa, aí chega o dia que ele está cheio de fé e sorridente. Deixa eu te dizer mais uma vez, não deixe a dificuldade te atrapalhar, coloca um sorriso no rosto, ensaia aquilo que você tem que dizer, e assim como Esther, você vai chegar diante da situação plenamente certo daquilo que você tem que fazer e daquilo que você tem que falar, em nome de Jesus. E o versículo 7 continua, não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Se fosse eu falando, você podia me atirar uma pedra e dizer, bispo, você é muito chato, mas é a palavra do Senhor que está dizendo. Homem de ânimo dobre, de ânimo duplo, inconstante em todos os seus caminhos. O Senhor está trazendo sobre nós alinhamento e constância para o chamado, amém? Eu quero te perguntar nessa manhã, qual tem sido a sua preocupação, qual tem sido aquilo que está te trazendo inquietação. Nós lemos aqui na palavra, e a palavra do Senhor sobre você é, deixe de lado a sua preocupação. Não é irresponsabilidade, mas é saber que a sua preocupação, você vai se movimentar de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai te revelando. Amém? E o Espírito Santo está te impelindo, me impelindo nessa manhã, se arrependa por ter duvidado. Isso é muito pesado, quando nós duvidamos, nós esquecemos de quem Deus é. Nós esquecemos de que Deus pode todas as coisas. Nós esquecemos que Deus é quem resolve todas as coisas. Lembre-se, o improvável, ele tem uma carreira. O improvável, ele corre. Então, nós deixamos na mão do Senhor e nós corremos e nos movimentamos para receber do Senhor a resolução daquilo que estava nos afligindo. Amém? Como se vence isso então? O improvável, ele continua caminhando. Esther continuou caminhando, ela podia morrer. Ela continuou caminhando.
ela sentiu o peso da responsabilidade, ela sentiu medo, mas ela colocou no Senhor aquilo que era o peso, e ela não pecou, porque ela não se acovardou daquilo que era o seu chamado diante do Senhor. Não se acovarde daquilo que é o seu chamado diante do Senhor, em nome de Jesus. As misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nós a cada manhã, então aproveite das misericórdias do Senhor, aproveite da graça do Senhor sobre a sua vida e se movimente. Você é o improvável chamado. Voltei. Corramos com perseverança aquilo que é o nosso chamado. E eu quero terminar dizendo para você: quanto tempo você ficará entre duas opiniões? Não dá para correr com duas opiniões. Não dá para você ter uma carreira querendo cuidar em ter fé e querendo ao mesmo tempo não ter fé. Não dá para a mente querer correr para um lado e o corpo querer correr para o outro. Não dá para você se movimentar ou fazer um exercício sem que a tua mente esteja ligada para aquilo que aconteça. Só dá para correr bem quando há direção e propósito. Quando se corre, tem que haver acordo. O Senhor está te chamando nessa manhã para um acordo, para um alinhamento. E o Senhor está te chamando para um alinhamento de corpo, alma e espírito. O improvável corre a carreira, o improvável ele enxerga a fé. Quando corremos, sabe o que vai acontecer? Os milagres eles vão acontecendo ao seu tempo e ao mesmo tempo. Não confunda, como eu disse no começo, a correria desses dias, mas corra aquilo que é o chamado do Senhor. No chamado do Senhor há desprendimento, no chamado do Senhor há libertação, no chamado do Senhor há cura, no chamado do Senhor há um movimento espiritual alinhado ao propósito do Senhor. Quando nós corremos com Deus, nós somos libertos do peso. Então toda a ansiedade, o estresse, a escassez, o orgulho, essas coisas, elas vão embora, porque isso é o que faz a gente se movimentar, essa carreira, o responder ao chamado do Senhor em nome de Jesus. Então, você se levante hoje para correr a carreira que o Senhor chamou. Ano 5786, ano 2026, é um ano de nos alinharmos com Deus, amém? Eu quero trazer isso à sua memória. Então, se alinhe com o Senhor. E eu falo isso para algumas pessoas. Talvez eu tenha falado para você, talvez você no Instagram precise ouvir isso hoje, você no YouTube também. O Senhor pode mudar a sua vida num estalar de dedos. Hoje,
você não vê como resolver. Hoje você não consegue enxergar o que Deus poderia fazer, porque você já tentou algumas coisas. Mas no estalar de dedos, apenas um toque do Senhor na sua vida e a sua vida pode mudar. Eu já vi gente que não tinha recursos, com apenas um toque do Senhor ter recursos abundantes. Eu já vi pessoas que não tinham saúde, apenas com um toque, com o estalar de dedos do Senhor, elas foram curadas. Eu estou falando porque eu vi. E se você não acredita em mim, na palavra do Senhor há muitos e muitos exemplos. Eu vi pessoas que não tinham mais família e apenas com um toque do Senhor, elas começaram e tiveram uma família formada. E isso é o que está aberto para você nessa manhã. A carreira, a correria, aquilo que o Senhor tem para você, esse movimento, o improvável, aquele que se movimenta debaixo da fé, ele num estalar de dedos, tem a sua vida mudada, uma condição mudada. Mas em nome de Jesus, aceite hoje a correr a carreira que o Senhor está te propondo. Aceite hoje a entender no seu espírito que aquilo que o Senhor começou vai terminar e vai terminar bem na sua vida em nome de Jesus. É por isso que o Espírito Santo está aqui. Ele está levantando a nossa casa, Ele está levantando a nossa nação. Você vai ter hoje resistência necessária para correr. Você vai exercitar um músculo que se chama fé. Esse músculo se chama fé. E você vai exercitar. Tira essa preguiça de você e comece a exercitar a sua fé. Comece a exercitar o músculo da confiança. Deus está com você em todo o tempo. Ele te acompanha e Ele está te levantando em nome de Jesus. Amém? Mas como que eu vou fazer isso? A gente tem personal aqui na igreja, mas tem um personal que é o personal dos personagens, que é Jesus Cristo. E Ele vai te ensinar a exercitar a sua fé. Ele parecia o mais improvável, Ele parecia o mais, assim, rejeitado, e Ele foi rejeitado, mas Ele é aquele que está te levantando hoje em nome de Jesus. Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Jesus, Ele é o começo e Ele é o fim. Jesus, Ele vai abençoar na sua vida, Ele quer alinhar a sua vida, Ele quer colocar da sua graça sobre a sua vida. Jesus é aquele que cumpriu a carreira, Jesus é aquele que começou, terminou e terminou bem, e por isso nós estamos aqui. Você é o improvável que vai terminar e terminar bem cada etapa que o Senhor colocar sobre você, em nome de Jesus. Responde ao chamado do Senhor hoje improvável. Responde e comece a correr a carreira, exercitar a sua fé, sem duvidar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando isso para você hoje. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Não perca o movimento do Espírito aqui. Repita comigo assim: Senhor, me unge com tua força, para terminar com êxito a minha carreira divina. Senhor justo, rompe a limitação que se opõe ao meu progresso. Repita com fé: Senhor, eu rompo com tudo que impede alcançar o meu destino profético, em nome de Jesus. Espírito Santo, guia meus passos com precisão e direção divina, favor e graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Fique de pé. Efésios 2:8 até o 10 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Foi isso que Paulo experimentou, as boas obras de Cristo na vida dele. Experimente as boas obras do Senhor sobre a sua vida. Coloque um amém, você que nos acompanha. Experimente as obras do Senhor sobre as suas vidas. E ainda mais no Efésios, no capítulo seguinte, ali no capítulo 3, versículo 10, Efésios 3:10 diz: para que, preste bem atenção, para que pela igreja
uniformemente, a uniforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Quem é a igreja do Senhor, diga eu. Eu, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. A carreira que o Senhor colocou sobre você vai invadir os lugares aonde você for. Não se distraia em situações difíceis que vierem sobre a sua vida. Mantenha a tua fé e a tua confiança. O improvável é aquele que obedece. Hebreus 5:9 diz: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Em nome de Jesus, não se distraia. Cada aflição, cada batalha espiritual que você enfrentar, ela vem para limpar a sua vida. É contraintuitivo, não é? Mas é o improvável do Senhor acontecendo sobre você. Você vai terminar bem, em nome de Jesus. Quero orar por você, que a graça do Senhor esteja na sua vida. Igreja,